Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo escreve assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Bom, eu quero trazer hoje uma palavra de consolo para vocês. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo é considerado o grande bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus, aquele homem que incansavelmente percorreu as diversas províncias do império, pregando, plantando igrejas na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia Menor. Nessa jornada e itinerância, foi preso, foi açoitado, foi fustigado com varas, enfrentou naufrágios, perigo de rios e de mares, e pregou, seja saudável ou doente, livre ou preso, com fartura ou com escassez. Jamais recuou, jamais se intimidou. E Paulo planta esta igreja, a igreja de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, depois de ter sido preso e açoitado em Filipos. Ele vai para essa cidade, que era a capital da província da Macedônia. Aqui ele passa pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas deixa uma igreja estabelecida, uma igreja que tornou-se até modelo de outras igrejas. E parece-nos que o assunto que Paulo tratou com mais profundidade enquanto ali esteve, foi esta verdade magna da segunda vinda de Cristo, a acrópole da nossa esperança, a apoteose da nossa fé, a gloriosa consumação de todas as coisas. E a pergunta é: por que Paulo escreve esta carta? Ou, mais particularmente, porque Paulo escreveu precisamente esse texto. O que está por trás? O que move o coração do apóstolo ao registrar estas palavras? E a razão está delineada e claramente posta, notem vocês, no versículo 13. Olha o que ele diz aí: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esta é uma metáfora para a morte, dormir. Aliás, mais do que uma metáfora, isso é um eufemismo, é uma linguagem para atenuar a ideia de morte. Por que a Bíblia usa essa expressão dormir? Por duas razões. Primeiro, quem dorme, descansa. Apocalipse 14:13 diz que morrer é descansar das suas fadigas.
Segundo, quem dorme vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu mesmo. O que ele está querendo dizer é que a morte é temporária. Ela não tem a última palavra. O túmulo não é o nosso último endereço. A morte já foi vencida. Ela já morreu na ressurreição de Cristo. Então nós, quando morremos, não acabou. Estamos apenas descansando, aguardando a ressurreição. O que estava acontecendo? Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que está acontecendo aqui? Tessalônica, vocês sabem, era e é uma cidade grega. Mesmo quando Roma conquistou o mundo, o pensamento grego continuou prevalecendo. Um dos pilares do pensamento grego é o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má. O espírito era essencialmente bom. Em virtude desse pensamento grego, 3 verdades do cristianismo, que são pivotais para a nossa fé, eram negados por eles. Primeiro, a criação. Eles não podiam pensar que Deus, sendo bom, pudesse criar algo que para eles era mal. Porque para eles a matéria que você pega, toca, tange, era má. Então eles não acreditavam que Deus pudesse ter criado o universo, porque a matéria para eles era má. Também eles não acreditavam na doutrina da encarnação, porque eles imaginavam: se Jesus é Deus, ele não pode ser homem, porque sendo homem ele tinha que ter um corpo, e ele tinha um corpo físico, material, tangível. Se para eles a matéria era má, Jesus não podia ser bom. Então negavam a divindade de Cristo. Mas em terceiro lugar, eles negavam a doutrina da ressurreição. Para a cabeça de um grego, quando uma pessoa morria, a alma saía da masmorra, do claustro, do calabouço do corpo. A morte era uma libertação, porque a alma estava presa no corpo. O corpo é material, é mal para eles. Então a alma, que é imaterial, que é espiritual, que é essencialmente boa na cabeça deles, quando a pessoa morria, era a libertação. Então pensar na ressurreição para os gregos era um retrocesso, era um anticlímax. Era trazer essa alma liberta pela morte de volta à masmorra do corpo. O que está acontecendo aqui? Tessalônica é uma cidade grega. O pensamento secular está entrando para dentro da igreja. A filosofia secular está regulamentando o pensamento dos crentes. E quando acontecia morrer alguém na igreja, o funeral era uma tristeza, era um pânico, era um desespero, porque eles não tinham esperança. Ainda hoje, irmãos, as pessoas vivem sem esperança. Se você perguntar, por exemplo, para um materialista: o que acontece com a morte? Morreu, acabou. O homem é só matéria, não tem mais nada. Ele não crê em alma, ele não crê em céu, ele não crê em inferno, ele não crê em bem-aventurança eterna. Morreu, acabou. O homem é apenas um material, um ser animal, mais nada. Outro diz o seguinte: olha, morreu, também não tem esperança. Sabe por quê? Alguns dizem assim: porque a pessoa não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para um lugar de tormento, para purgar os seus pecados, para sofrer, purgar os pecados, até se libertar dos pecados e entrar no paraíso. Se batizou esse pensamento de purgatório. Não tem esperança, não tem esperança. Outro diz assim: não, morreu, a pessoa desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinitum. Não tem esperança, não tem esperança. Outros: não, morreu, a alma vai ficar dormindo, inconsciente, até aguardar a ressurreição. Olha, também não tem esperança. Então há muitas pessoas que ainda hoje vivem como os crentes de Tessalônica, influenciados por um pensamento secular
chamado de helenismo, filosofia grego, pensamento grego, sem qualquer esperança de futuro, de amanhã. Então Paulo escreve esse texto para trazer resposta para a igreja, diante de uma influência do mundo entrando para dentro da igreja, para trazer esperança, segurança, certeza, convicção, consolo. Esse é um assunto que também no meio cristão ainda traz tantos questionamentos. Por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem assim: pastor, o que na verdade acontece quando um crente morre? Agora estou falando de um crente salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. O que acontece quando um crente morre? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no momento em que um crente morre, imediatamente o seu espírito, está ali em Hebreus, é aperfeiçoado e entra na glória. Você sabe que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seu corpo não sobrevive sem a alma. Seu corpo foi feito pó, é pó e volta ao pó. Mas a sua alma sobrevive sem o corpo. Não fica vagando, não fica dormindo. Entra imediatamente na glória, já começando a desfrutar a bem-aventurança eterna. Essa situação ainda não é final. Nós chamamos isso de estado intermediário. Por quê? Que só está a alma. Glorificado o corpo, foi feito pó, é pó, voltou ao pó, está na sepultura. Só vai sair de lá um corpo glorificado quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. O que é morrer para um crente? O que acontece? Diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz a Bíblia em Filipenses 1,23, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora notem, isso não significa purgatório, isso não significa aniquilamento, isso não significa reencarnação, isso não significa sono da alma, significa glorificação, consciente, plena, só ainda não completa porque aguarda o dia da ressurreição. Agora, outra pergunta que é muito comum: e nós vamos nos conhecer ou não lá no céu? E algumas pessoas dizem: olha, eu acho que não, porque se eu chegar lá no céu e perceber que meu pai não está lá, minha mãe não está lá, meu filho não está lá, minha filha não está lá, meu avô não está lá, minha avó não está lá, eu vou perder a graça. O céu já deixou de ser céu para mim. Entendamos isso. O céu não é lugar de memórias amargas, nem de choro, nem de dor, nem de lágrimas, nem de luto. Toda memória triste não vai entrar no céu. Então lá nós não teremos esse drama. Segundo, no céu nós não vamos ser famílias como somos aqui. Silva, Pereira, Oliveira. Lá você não vai amar seu pai, sua mãe, quem foi seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, mais do que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Lá seremos uma única família. Outra coisa, lá não se vai ser mais marido e mulher. Casamento é só para essa vida, não é para sempre. É até que a morte os separe. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Alguém diz, ufa, né? Até que enfim. Vou dizer, que pena, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia. Eu já vi tantos funerais onde passou-se essa ideia. 50 anos de casados, de repente um morre, vai na frente. O que fica, seja ele ou ela, fica ali triste, lamentando, diz, não, daqui a pouquinho eu estou indo também. Vamos continuar junto. Passando a ideia de que vão continuar com o relacionamento conjugal lá no céu. Não vai, aproveita agora porque depois não tem mais. É só para essa vida. Agora, vamos nos conhecer ou não vamos nos conhecer? E a resposta óbvia é, claro que vamos nos conhecer. Você já imaginou o que é céu? Céu é glorificação. Aqui conhecemos em parte.
mas lá conheceremos como também somos conhecidos. Hoje, se eu perguntar para o casal com mais tempo de vida conjugal aqui no auditório: você conhece a sua mulher? Você conhece seu marido? Se a pessoa for honesta, vai dizer: eu estou conhecendo ainda. Estou conhecendo. Os gregos estavam errados quando diziam: conhece-te a ti mesmo. Nós não podemos nem nos conhecer. É por isso que João Calvino, quando ele abre esse assunto nas Institutas, ele começa com o conhecimento de Deus, porque só depois que você tem o conhecimento de Deus, que você consegue conhecer você mesmo. Sem conhecimento de Deus, você está iludido a respeito de você mesmo. Agora, você já imaginou você conviver eternamente com alguém sem saber quem ele é? Não faz sentido. Nós vamos nos conhecer. Então, por que eu estou fazendo esse rodeio todo? Para mostrar uma coisa para vocês. E aqui está as colunas desta bendita esperança que eu quero trazer. Primeiro, nós não precisamos especular. Não é teoria, não é cogitação humana, não é uma corrente filosófica, teológica ou mesmo escatológica, desse ou daquele teólogo, desse ou daquele pensador. Veja comigo o versículo 15, a resposta está aqui. Nós temos uma revelação de Deus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Tem uma palavra de Deus, tem uma revelação de Deus. Não é cogitação humana, não é suposição nossa. Alguém diz: não, ninguém pode saber como é que é o céu, porque quem foi para lá não voltou para contar. Não, temos revelação de Deus, tem palavra de Deus, tem ensinamento de Deus. Nós não estamos falando daquilo que nós achamos, supomos. Nós temos uma palavra de Deus específica sobre o assunto. É por isso que nós estamos firmados numa rocha que não se abala. É certeza, é convicção inabalável. O segundo pilar, meus irmãos, da nossa bendita esperança, vejam comigo, por gentileza, o versículo 16, é a parousia, é a segunda vinda de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Em outras palavras, meus irmãos, nós temos mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo na Bíblia do que sobre a primeira vinda de Cristo. Todas as profecias com respeito à primeira vinda de Cristo cumpriram-se rigorosamente, literalmente, plenamente. Todas as profecias com respeito à segunda vinda estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. Ele voltará. Ele voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus está no Monte Olival, no Monte das Oliveiras, rodeado possivelmente de 120 pessoas, onde estão seus apóstolos, onde estão Maria, os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, onde estão as mulheres da Galileia, mais outros irmãos, e Jesus então é levado às alturas e sobe aos céus, assunto aos céus, e os galileus estão olhando para as alturas, e o anjo desce e pergunta: o que vocês estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste subir, descerá dos céus. Ele não vai mandar um embaixador, ele não mandará Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo. Ele mesmo virá pessoalmente. Essa é a realidade da segunda vinda. Segundo lugar, a segunda vinda será não apenas pessoal, mas visível. Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Sabe o que eu entendo por isso? Até aqueles que cravaram Jesus na cruz terão que ressuscitar, porque a Bíblia diz que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, e quando ele vier, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, e até aqueles que o traspassaram hão de vê-lo vindo na sua glória e na sua majestade, todo olho verá. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será audível, dado a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que nenhuma voz, nenhum sonido, nenhum alarido será mais audível, será mais eloquente,
será mais retumbante do que esta trombeta de Deus quando Jesus descer dos céus. Quando você, em dia de tempestade, vê os céus sendo riscados por relâmpago, os trovões ribombando nas alturas, você fica às vezes até um pouco de medo. Você sabe que o relâmpago e o trovão ocorrem na mesma hora. Nós vemos o relâmpago primeiro, só depois escutamos o trovão, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Mas vai ser com esse alarido, com esse sonido retumbante da voz do arcanjo, da trombeta de Deus soando, que todos hão não apenas de ver, mas de ouvir o cortejo glorioso do nosso Redentor. Quarto lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. O próprio Jesus diz em Mateus 24, que vai ser como o relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Na palavra de Paulo, em 1 Coríntios 15, vai ser no instante. E a palavra instante no grego é átomos. Até bem pouco tempo um elemento indivisível. A mesma palavra usada, por exemplo, e Paulo diz isso, um abrir e fechar de olhos. Você já percebeu que você pisca sem perceber? Que é tão rápido que você mesmo nota? Vai ser com essa celeridade, com essa rapidez que Jesus voltará. Essa palavra era usada, por exemplo, para o faiscar de uma estrela, ou para o dardejar da cauda de um peixe. É com esta velocidade e rapidez que Jesus volta. Será repentina. Mas, em sexto lugar, a segunda vinda de Cristo vai ser inesperada. Jesus disse que vai ser como o ladrão. Nenhum ladrão passa um WhatsApp para você, dizendo, tal dia, tal hora eu estou chegando, faz um cafezinho gostoso que eu estou chegando na sua casa. Ele chega na hora inesperada. Sabe o que significa isso? A segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como aquele que você todo dia segue a sua rotina, levantar, ir para o trabalho, levar a criança na escola, pegar a criança na escola, voltar da sua lida, todo dia, vai ser assim, sem que as pessoas esperem, ele voltará. Mas ainda, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, vai ser como mulher que está para dar à luz. Não dá para dizer, não, eu não vou dar luz. É inescapável. Em outras palavras, ninguém pode alterar esse cronograma, ninguém pode alterar essa agenda, ninguém pode cancelar essa agenda. Não tem autoridade na terra que pode dizer, agora está decretado que Jesus não volta mais. Ele voltará, inescapavelmente. Mas ainda, irmãos, Jesus voltará, em último lugar, gloriosamente, vitoriosamente. E diz a Escritura que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos, e Ele vai se assentar no trono, e vai julgar as nações, e vai dizer aos que estiverem recebido a sua graça, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que rejeitaram a sua graça, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim Jesus voltará. Essa é a nossa esperança, irmãos. A história não está sem rumo, a história não está à deriva, a história não está dando voltas em círculo. A história caminha para uma consumação gloriosa, e a vitória de Cristo, e a vitória da sua igreja, e o nosso Rei, o Senhor dos senhores, há de voltar gloriosamente para buscar a sua igreja. Mas há um terceiro pilar da nossa bendita esperança. Vejam vocês no versículo 16 ainda, lá no finalzinho está escrito o seguinte: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer imediatamente. Primeiro, os mortos vão ressuscitar. Esse texto está tratando da igreja, não está falando de ímpio aqui. Está falando uma palavra de consolo e de orientação para os crentes que estavam sem esperança. E você não gera esperança com autoajuda, você não gera esperança com técnicas místicas de hipnose, você não gera esperança levando o homem a fazer incursões para dentro da sua própria alma, nos corredores da sua alma. Você gera esperança trazendo a palavra de Deus. É a palavra que traz esperança. Então Jesus está orientando a igreja sobre isso. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, diz a Bíblia que todos ouviram a sua voz. Sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Nesse contexto aqui, falando para a igreja, ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Alguns acham que esse texto está se dirigindo, fazendo um contraste entre os mortos ímpios e os mortos crentes. Os mortos crentes ressuscitam primeiro, só depois de uma grande tribulação, de muito tempo depois, é que os mortos ímpios ressuscitam. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está tratando disso. O que Paulo está mostrando é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Então o que ele está querendo informar? É que um crente não está em desvantagem em nada daqueles, ao morrer, daqueles que continuam vivos. Por que não? Primeiro, que quando um crente morre, imediatamente ele já entra no céu, já começa a desfrutar das glórias eternas, vendo que nenhum olho viu, ouvindo que nenhum ouvido ouviu, desfrutando da bem-aventurança eterna. Ele já começa desfrutando dessa glória eterna. E quando Jesus voltar, todos aqueles que estão na glória com ele, desde Abel, nesse grande cortejo, eles voltarão com Jesus, juntamente com o séquito de anjos. Estas almas glorificadas voltarão com o Senhor, entre nuvens. E então o que vai acontecer? Antes dos que estiverem vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e esse corpo glorificado agora se junta àquela alma glorificada que veio com Jesus. Aí sim a glorificação está completa, e então estaremos para sempre com o Senhor. A grande pergunta é que como será esse corpo da ressurreição? Então me permita trazer à memória esclarecida de vocês o que a Bíblia diz sobre o assunto. Primeiro, na ressurreição vai existir continuidade e descontinuidade. Continuidade porque se morrer o José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Continuidade porque se morrer o crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém. Isso é continuidade. O que é descontinuidade? Paulo responde esta pergunta lá em 1 Coríntios 15, 42 e 43. Ele diz que quando um crente morre, ele, ao ser sepultado, é como uma semente. Uma semente. Se você plantar uma semente de abacate, você vai colher abacate. Se você plantar uma semente de manga, você vai colher manga. Você não planta abacate para colher manga. Não tem continuidade. O que é descontinuidade? Ele diz: semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. O que significa isso? O corpo da ressurreição não vai ficar cansado, não vai ficar enrugado, não vai ficar velho,
não vai ficar doente, não vai ter estresse, não vai ter briga nem com o espelho, nem com a balança. Problemas resolvidos. Já imaginaram como é que vai ser esse corpo? Este é o corpo da ressurreição. Não cansa, não envelhece, não enruga, não tem defeito, não tem doença, não tem cansaço, incorruptível. Segundo, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já fiz muitas visitas em hospitais, em situações muito difíceis, de ver pessoas que passaram anos em coma, de pessoas que o corpo encarquilhou, murchou, secou, ficou osso e pele, e aquele corpo foi desonrado pela doença, pelo sofrimento, pela dor. Quando você lança aquela semente enrugada na terra, aquele corpo está desonrado, mas o corpo da ressurreição vai ser glorioso, e a Bíblia diz que esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor, como as estrelas, eternamente. Terceiro, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo é frágil, irmãos. Aliás, é curioso isso, de vez em quando eu me pego pensando nessas coisas. Nós somos os seres mais vulneráveis, parece. Nasce um bezerro lá no campo, lá no pasto, acabou de nascer, já dá uma entortadinha para cá, para lá, daqui a pouquinho está andando, daqui a pouquinho está correndo, e já desembaraça a vida. E assim é com cachorro, é com gato, é com animal, é com ave, é com peixe. Ser humano nasceu, olha, é vulnerável demais. É vulnerável demais. Se você não cuidar dele, ele perece. E aí a gente vai crescendo, vai ficando mais forte, vai ficando mais bonitinho, vai ficando mais esperto, vai correndo, vai acelerando o passo, daqui a pouquinho ralentando o passo, diminuindo o passo, encurtando o passo, daqui nem passo mais tem, precisa ser carregado. Termina a jornada fraco. Mas o corpo da ressurreição, diz a Escritura, é poderoso. E podemos ilustrar isso com o corpo do Senhor Jesus Cristo, que ressurreto, com corpo de glória, não precisava abrir a porta para entrar numa casa, ele entrava com a porta fechada. Ele saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com o corpo de glória, ele vai assunto aos céus. E com o corpo de glória, ele voltará dos céus. O nosso corpo será assim, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. E todo este universo restaurado de Deus será nosso habitat e exploração de tudo aquilo que nós vamos viver e vivenciar por toda a eternidade, porque vamos servi-lo. Vamos glorificá-lo e vamos reinar com ele. Esse é o corpo da ressurreição. Então, quando Jesus voltar, diz a Escritura, que antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que Paulo está dizendo isso? Porque aqueles crentes estavam sem esperança. Morria um crente na família, na igreja, era um pânico, era um desespero, era um chororô só, porque não tinha esperança. Paulo está dizendo, gente, tem esperança. A morte não tem a última palavra. O túmulo não é o último endereço. Nós não vamos continuar sempre aqui. Nós estamos de caminho. E ainda que a morte chegue, a morte já foi vencida. A morte já morreu na morte de Cristo. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e que nele não morrerá eternamente. Esperança bendita. Mas aí vem o quarto pilar da esperança bendita. Veja comigo, por gentileza, o verso 17. Primeiro a revelação, segundo a parousia, terceira a ressurreição,
Quarto, o arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra arrebatamento é uma palavra hoje que ganhou uma conotação muito comum e popular, fazendo uma espécie de distinção entre arrebatamento e segunda vinda. No sentido de que arrebatamento seria uma espécie de rapto secreto, e a segunda vinda, então, visível, audível e pública. Seria mais ou menos o seguinte: nós estamos aqui nesse auditório, nós temos aqui uma centena e pouco mais de pessoas, as 2 centenas de pessoas. Imagina que 80% só é novo convertido aqui. Aí Jesus chega para arrebatar a igreja, 80% desse auditório some daqui. E os 20 que ficam, cadê o fulano? Cadê o Beto? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde foi? O que aconteceu? Até sair a última notícia, não, é que Jesus já voltou. Tem aquela música muito conhecida, popular, o mercado está vazio, seu barulho já cessou. A ideia do piloto do avião, que é crente, é arrebatado, o avião fica desgovernado no ar. Então, essa é a ideia de que a segunda vinda vai acontecer depois, muito depois, de um grande momento de tribulação, do arrebatamento que vai ser secreto. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de 2 vindas, ou a vinda em 2 turnos, uma secreta, outra pública. O que ele está falando é que quando Jesus voltar, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Segundo, os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E aí o que significa? Se os que vieram com Cristo e o corpo ressuscitou e aquele corpo glorificado se uniu àquela alma glorificada, os vivos então sendo transformados, segundo Paulo em 1 Coríntios 15, porque nesse corpo aqui não conseguem entrar na glória, sendo transformados, então todos vão ser o quê? Arrancados daqui, arrebatados. Quando Jesus voltar. De que maneira? Pública, audível, visível, repentina, inesperada, inescapável e gloriosa. Você já imaginou o que você ser arrancado daqui? Aqui não é a sua pátria, aqui não é a sua casa permanente. Aqui você e eu somos peregrinos, forasteiros. A casa do Pai é para onde estamos indo. Lá está a nossa herança, lá está a nossa pátria, lá está o nosso glorioso Redentor. E nós aguardamos ansiosamente este glorioso dia, quando nós haveremos de ouvir a trombeta de Deus, quando nós haveremos de ver a beleza do nosso glorioso Redentor, quando este corpo corruptível, quando este corpo mortal, quando este corpo fraco e desonrado vai ser um corpo glorioso como o corpo da glória do Senhor Jesus. E nós seremos tirados daqui, e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E então diz a Escritura que vai ter o último ponto que Paulo menciona aí, que faz parte da nossa bendita esperança. É a reunião de todos nós. Olha o finalzinho do versículo 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que significa para sempre? Não tem mais despedida, não tem mais adeus, não tem mais funeral, não tem mais cortejo fúnebre, não tem mais pai, mãe sendo separados um do outro. Todos nós, como a única família de Deus, estaremos sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos, para sempre. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais morte, não tem mais luto, não tem mais pecado, não tem mais tristeza, não tem mais presença do diabo, não tem mais presença da corrupção. Todos nós estaremos juntos para sempre, servindo ao Senhor, andando com o Senhor, conhecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor e vivendo para a glória do Senhor. Paulo termina fazendo uma aplicação bem pessoal para cada crente.
Ele que começa dizendo: eu não quero que vocês vivam como os que não têm esperança. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu não quero que vocês vivam desfilando um rosário de lamentos. Vocês podem ter esperança. E agora, para aqueles crentes que estavam desesperados, ele diz assim: diante do conhecimento que vocês têm agora, dessa viva esperança, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Você e eu somos um agente da consolação de Deus. O mundo está desesperado, irmãos. O mundo não tem esperança. As pessoas têm dinheiro, mas não têm esperança. As pessoas têm poder, mas não têm esperança. As pessoas têm sucesso profissional, mas não têm esperança. As pessoas jogam para dentro delas todos os baldes de prazer, mas não têm esperança. As pessoas rodam o mundo e conhecem o mundo, e vestem as roupas mais caras, e usam as joias mais caras, e frequentam os restaurantes mais conceituados, mas não têm esperança. As pessoas fazem de tudo, experimentam tudo, mas não têm esperança. Sabe por quê? Esperança tem nome. Esperança é Jesus. Quando você tem Jesus, você tem esperança. Com Jesus você tem esta viva esperança, esta gloriosa esperança, de uma revelação de Deus, da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja e da reunião de todos os remidos, para estarmos para sempre e sempre com o Senhor. Que o Senhor Deus console o seu coração, que o Senhor Deus console a sua vida nesta noite. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos ficar em pé. Após esta oração, nós vamos cantar um cântico que trata dessa esperança. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como está a sua alma hoje. Talvez vivendo um momento difícil, talvez até um drama, uma angústia que tem incomodado você. Mas a Bíblia diz que a lei do Senhor restaura a alma e alegra o coração e traz esperança para nós. Agora mesmo você pode pedir ao Senhor que visite o seu coração. Eu, como qualquer outro pastor que se levantar para pregar, nós só podemos falar aos seus ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Nós precisamos dele, nós dependemos dele. Porque só ele tem este poder de tornar essas verdades realidades na sua vida e no seu coração. Ó Deus, nós somos totalmente carentes da tua graça e dependentes do teu Espírito. O que nós te pedimos nesta noite é que tu sondes cada coração. Tu que conheces cada pessoa que entrou aqui. Tu que conheces a realidade de cada uma. Tu que conheces as dores que pulsam na alma, que latejam no coração. Tu que conheces as noites indormidas, as madrugadas insones, as lágrimas quentes que rolam pela face. Tu que conheces, meu Deus, a necessidade particular de consolo de cada pessoa que entrou aqui hoje. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta-te a esta vida. Fala e segreda ao coração de cada um de nós aqui neste lugar. Oramos por aqueles que estão conectados conosco, para que o Espírito Santo também alcance onde estiverem, que haja um retorno à presença do glorioso Redentor nesta noite. Que haja uma alegria indizível e cheia de glória neste coração nesta noite. Que haja uma paz que excede todo entendimento neste coração nesta noite. E que haja alegria na terra e festa no céu por aqueles que vão se reconciliar contigo nesta noite. Meu Deus, a nossa vida é tua. Durante os dias que vivermos aqui, queremos andar sob a luz do teu rosto. E quando tu nos chamares, desfrutaremos então da tua glória para sempre e sempre e sempre. Exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia.